Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar sobre a última semana de Daniel, a última semana das 70 semanas de Daniel. No último vídeo, nós estudamos sobre as 70 semanas no apanhado geral. Nós fizemos uma comparação entre uma linha de interpretação e a linha de interpretação que eu acredito ser bíblica. Mas hoje nós iremos entrar um pouco a fundo dentro dessa última semana para entendermos todos os requisitos e isso talvez irá esclarecer a sua forma de pensar sobre as 70 semanas como um todo. Tá certo que nós temos requisitos em que ela começa e requisitos em que ela termina. Mas essa última semana ela traz requisitos muito importantes que são tratados nos outros capítulos de Daniel. Tanto no capítulo 7, quanto no capítulo 8, quanto no capítulo 10, 11 e 12, principalmente no 12. Irá ser tratado sobre todos esses requisitos para o cumprimento dessa última semana. Então eu peço que você fique conosco no vídeo e depois que você analisar aqui o mapa mental que eu estou fazendo, que eu estou deixando aqui, depois que você ver tudo isso, se você concordar, se você gostar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha se você gostou, compartilhar nas suas redes sociais, isso ajuda muito ao canal crescer, né? O intuito é que a mensagem de Deus seja espalhada aos quatro cantos da terra e nós devemos ser instrumentos. Muitas vezes a gente não tem, talvez, como fazer vídeos, gravar, ou talvez você pode fazer isso espalhando a mensagem, dando um estudo, isso também é muito importante. Mas compartilhar o vídeo, um estudo que você acredita ser coerente, também é uma forma de pregar o evangelho. Então entramos a partir de agora para entender um pouco mais sobre essa. Então, irmãos, esse daqui é um gráfico que eu fiz, tá? Referente às 70 semanas. Nós iremos ver todos os aspectos que a profecia vem a tratar, e depois de tudo isso nós iremos tratar especificadamente da última semana, para vermos todos os aspectos dessa última semana e quando se dará esse cumprimento, já que eu acredito que por causa dos requisitos, essa última semana ainda não se cumpriu. Talvez a gente vai ver um pouco de barulho aqui fora, tem helicópteros e outras coisas externas, mas que isso não venha a atrapalhar, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer uma leitura geral das 70 semanas e depois adentramos nos outros versículos que eu quero mostrar para vocês referente a essa última semana. Nós iremos tratar especificadamente da última semana hoje, tá bom? Vamos lá então. Daniel 9, versículo 24. Lemos assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu já tratei isso no último vídeo, quem é o povo de Daniel, né? E por que essa santa cidade. Então não vou entrar nesse ponto agora. Vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir o último vídeo. Para que estão determinadas? Isso daí que a gente tem que prestar atenção. Quais são os requisitos para o cumprimento da profecia? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim de pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Todos esses requisitos têm que estarem concretizados quando terminar a profecia. Por isso que eu acredito que essa profecia tem um tempo determinado, né, dela acontecer. E esses outros pontos aqui? Vamos tratar agora então. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas mais 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Tá vendo que ele sai de cena nesse ponto aqui. E o povo de um príncipe que há de vir. Qual é o príncipe que há de vir?
Nós iremos tratar sobre esse personagem. Nós iremos tratar sobre esse personagem, tá? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né? Vocês estão vendo, cidade e o santuário. Até o fim haverá desolações. Bom, ele virá para instaurar uma desolação. Até o fim, desolações estão determinadas. O que ele vai fazer? Aí vai tratar no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, exatamente nesse ponto aqui, ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. E sobre a asa das abominações é que virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, eu não vou tratar aqui de que esse personagem é ou não é Jesus, como algumas religiões defendem, porque está muito claro que Cristo foi tirado neste ponto, e que neste ponto o personagem que faz essas atrocidades de interromper o sacrifício, que nós iremos entender um pouco sobre quais sacrifícios está falando, e o mesmo personagem instaura essa abominação, nós iremos tratar desse personagem, então, a partir de agora, tá? Por quê? Porque isso tudo terá um fim, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, é sobre essa destruição. Quando que acontecerá tudo isso? Quando se completarem os requisitos. Não podemos esquecer que essas 70 semanas ainda não se cumpriram, porque ainda não temos fim de pecados, porque ainda não temos a expiação completa, porque ainda não temos a justiça eterna e, por assim ser, não está selada a visão, qual visão? Do capítulo 8. Nós iremos ir lá também, tá? E também não está selada a própria profecia do capítulo 8. E muito menos ungido o Santo dos Santos, que é o requisito que a gente deve entender muito bem como um ritual que acontecia no santuário terrestre, que quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, nós tínhamos a unção do Santo dos Santos. O povo se sentia perdoado e então tínhamos ali a festa dos tabernáculos. E exatamente o mesmo ponto que trata em Apocalipse, quando fala que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ok, visto isto, esse é um resumo que eu passei para vocês. E agora nós iremos tratar exatamente sobre esse príncipe que há de vir e sobre esse tempo determinado desta última semana, ok? Vamos para lá. Então, irmãos, este é o gráfico da última semana. Iremos tratar sobre essa última semana à luz dos versos que estão aqui. Tudo isso a gente vai encontrar na palavra. Vocês irão ver que vai fazer muito sentido essa última semana ter ficado por final. Vai fazer muito sentido essa pausa. Além dos requisitos que nos provam que essas 70 semanas ainda não se cumpriram, a gente vai ver esses mesmos requisitos sendo completos quando se acabar esse tempo determinado. Tá bom? Então nós iremos estudar exatamente esses pontos aqui para ver como que se dará esse tempo determinado até o final dos tempos, que é quando Cristo volta, né? E nós temos todos os requisitos cumpridos, ok? Bom, primeiramente então nós iremos tratar sobre este personagem que está fazendo aliança com muitos por esta semana. Quem é esse personagem que no metade da semana faz cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares? E que ele vem como asas de abominações, diz a profecia. Se essa profecia ela está determinada para o cumprimento de outra profecia, e está dizendo que essas profecias já tinham sido reveladas para Daniel, ele só não tinha dado sentido, então nós iremos olhar para essas outras profecias para ver se tem aspectos que nos introduzem nessa última semana, para ver se tem sentido ou se não tem sentido interpretar dessa maneira. Vamos lá então. O primeiro texto que nós iremos ler está em Daniel 7, a primeira profecia que nos é referida lá. Vamos olhar aqueles aspectos que estão falando lá, em Daniel 7. Daniel 7 é o sonho sobre os 4 animais, né? Olha só que interessante.
Daniel 7, do 15 ao 28. Nós iremos passar, não vou ler aqui, porque se eu fosse ler tudo que esse capítulo está dizendo, e os outros que nós iremos ler, a gente ia tomar muito tempo. Nós vamos para alguns pontos interessantes, tá? Que é o que? Eu quero tratar sobre esse chifre pequeno. Não vou fazer vista grossa pelos outros animais, até porque muitos creem, e a história mostra, que eles são representação de reinos que já passaram. Porém, eu creio, e a Bíblia mostra que esse último chifre, esse último reinado, ele é um reinado que vem para fazer cumprir todos esses requisitos. Então nós iremos estudar um pouco a partir do versículo 15, para a gente entender como que sucede todas essas coisas, tá bom? Você pode ler todo o livro 7, o capítulo 7 na sua casa, mas nós iremos ler hoje a partir do versículo 15 para vermos mais ou menos alguns aspectos que venha a tratar sobre esse tempo determinado. Hoje a nossa ideia é tratar sobre esse tempo determinado, ok? Olha só. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abalado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto de mim e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Olha só o que ele começa a discorrer. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então estamos vendo que quando termina todo o período, o que acontece? Justiça aos santos, fim de pecado, e o reino, a volta de Cristo, que é lógico, né? Então sabemos ali que esse reino, ele é um reino eterno. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Versículo 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ok, tudo isso pode se encaixar aqui dentro, mas ainda não deu o tempo determinado. Ok? Mas aqui já está falando sobre esse chifre pequeno. Não está dizendo o tempo. Então vamos ver se ainda diz o tempo. Versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar tempos e lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Opa, agora já apareceu um tempo. Qual é o tempo em que esse personagem está se levantando e fazendo guerra contra os santos? Qual é o tempo que ele tem para fazer isso? Até que chega ao domínio e o reino do nosso Senhor. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabemos na Bíblia que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. 3 anos e meio é o tempo determinado dessa metade da última semana. Se esse chifre insolente está chegando na metade da semana, é ele que está fazendo isso. Mas vai chegar um tempo
em que ele terá fim. Quando isso acontecer, nós teremos todos esses requisitos completados, inclusive a justiça eterna e o reino eterno vindo da parte de Deus para fazer honrar esse povo a qual esse chifre pequeno está sobejando. Ok, mas ainda assim está vago. Talvez isso não explique tudo. Lógico, inclusive Daniel não entendeu e o anjo veio e tentou explicar novamente para ele, apresentando uma outra profecia. Só para deixar claro que eu acredito que todas as profecias de Daniel, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, inclusive o capítulo 2, quando fala da estátua, está falando da mesma profecia, sendo contada por ângulos diferentes para que a gente pudesse entender todos os aspectos e não ficasse nenhuma ponta sem ser descoberta. Ok, então agora nós iremos olhar na visão do capítulo 8. Já tratamos Daniel 7, do 15 ao 28. Agora nós iremos tratar do Daniel 8. O Daniel 8 ele vai tratar um pouquinho mais sobre esse chifre pequeno e o que ele está fazendo. Ok? Vamos lá então. Olha só que interessante. Aqui está falando a visão sobre um bode e um carneiro, né? Então tem tudo ali sendo narrado até que chega no versículo 9 e diz assim, ó. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Algum dos exércitos dos céus e das estrelas lançou por terra e os pisou. Bom, agora ele está dando os mesmos aspectos de Daniel 7, que é quando fala ali que a um das estrelas ele estava atirando abaixo, né? Então tá vendo ali que ele está fazendo esse ponto. Agora, basta nos sabermos quem é o exército dos céus. Quando a gente está ao lado de Cristo defendendo o Evangelho, nós somos comparados ao exército dos céus. No livro de Hebreus diz que a gente pode se achegar ao Santo dos Santos pelo novo vivo caminho que Cristo descortinou por intermédio do seu sangue. Então nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Sendo assim, nós temos acesso direto ao céu e o céu, por intermédio do Santo Espírito de Deus, tem acesso a nós, sendo casa espiritual. Nós, sendo casa espiritual, somos habitação do Eterno. Somos morada do Espírito Santo. Então, nós somos os militantes, nós somos os exércitos do céu, a qual o chifre pequeno quer derrubar e deitar por terra. Vamos lá, vamos continuar a leitura, versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Bom, quem se engrandeceu até o príncipe do exército? O chifre pequeno. Se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. Opa, agora nós estamos fazendo sentido o mesmo das 70 semanas está dizendo aqui. Então o que ele fez? Ele tirou o sacrifício. Ele tirou o sacrifício diário. E o que mais ele fez? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Qual é o lugar do seu santuário? Qual é o lugar do santuário de Deus que foi deitado abaixo? Vocês acham que algum personagem, mesmo sendo Satanás, conseguiria ir lá no céu para fazer deitar aquele santuário abaixo? Qual santuário está sendo tratado aqui? Santuário físico e literal nós não temos mais. Então aqui está tratando sobre o homem. Este é o santuário que precisa ser purificado. Este é o santuário que está sendo deitado abaixo. Como é que a gente confirma isso? Vamos continuar lendo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, né? Por causa das transgressões, está vendo as transgressões? E deitou por terra a verdade, e no que fez, prosperou. Depois viu um santo que falava com outro santo e disse:
Até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão? Opa, transgressão assoladora, a mesma coisa que aparecia em Daniel 9, quando leu as 70 semanas. Até quando durará essa transgressão assoladora, na qual o exército e o santuário estão expostos a fim de serem pisados? Vocês então estão entendendo qual é a descrição que está dando? Nós somos o exército do céu. Até quando esse exército vai ser pisado? Até quando esse santuário vai ser profanado, tirado o sacrifício que é para ser dado ao Eterno? Até quando tudo isso vai acontecer? E ele me diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando o santuário é purificado, nós temos cumprido, cessada a transgressão, nós temos o fim dos pecados, nós temos cumprido a expiação completa, nós temos justiça eterna, selada a visão e a profecia, e o mais importante, nós temos ungido o Santo dos Santos. Quando o santuário é purificado, nós temos ungido o Santo dos Santos, o que dá cumprimento exatamente à profecia das 70 semanas. Isso é claro e óbvio. Aí você vai me dizer, tá, mas aonde eu encaixo as 2.300 tardes e manhãs aqui? O que nós estamos falando? O que a profecia está tratando? Não está tratando de sacrifícios interrompidos? Exatamente, está tratando de sacrifícios interrompidos. E o que acontecia nas tardes e manhãs? Não aconteciam intercessões aonde o povo levava o cordeiro para ser sacrificado? Tardes e manhãs são 2.300 sacrifícios. É um tempo que deve se encaixar exatamente aqui, ó. 2.300 sacrifícios. Aí você pode me dizer, mas aí tu forçou a barra, porque não tem nada a ver esses sacrifícios com esse sacrifício tirado. O que nós estamos lendo aqui? Nós não estamos lendo de um santuário abominado? Você acha que alguém vai lá no céu abominar esse santuário? Qual o santuário, então, que está sendo abominado? E qual é o sacrifício que está sendo tirado ao povo do Altíssimo? Vamos entender um pouquinho, então, sobre esses sacrifícios, esse fim de sacrifícios. Vamos entender um pouco, então. Em Hebreus 13, 15 e 16 diz assim, ó, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E ele está falando isso referente a sacrifícios exatamente depois de fazer toda a introdução da mudança da aliança. Então esse é um sentido dos sacrifícios que devemos oferecer a Deus hoje, já que sacrifícios físicos e literais, sacrifício de sangue não é preciso mais, porque temos o nosso sumo sacerdote, temos o nosso cordeiro que foi morto, né? Então esse é um sacrifício íntimo e pessoal. Vamos continuar então vendo o que diz lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem. Como que pedra pode viver? Sois edificados casa espiritual. Agora eu estou entendendo. De uma só pedra, nós somos as pedras que são edificadas como casa espiritual, morada do Espírito, lógico, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então agora começa a fazer sentido quem é a casa e quais são os sacrifícios que nós devemos oferecer. Quais são os sacrifícios que nós devemos oferecer? Mas vamos lá então para mais um versículo para entender sobre este sacrifício, que está lá em Oséias 14.
Olha lá que interessante que vai dizer lá em Oséias 14, no versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dize-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então, irmãos, não é pelos novilhos mais que a gente faz a nossa intercessão, mas é pelo sacrifício dos nossos lábios, que é o mais interessante, nós preservarmos a casa, a habitação de Deus, limpa, e assim oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. Será que isso tem sentido? Vamos lá então, mais um versículo para falar sobre os sacrifícios, que está lá em Romanos 12. Olha o que vai dizer lá em Romanos 12. Quer ver? Romanos 12, no versículo 1, vai dizer exatamente assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Opa, culto racional, corpo e sacrifício. O que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem muito a ver. Porque o nosso corpo é morada, é habitação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, se nós não aceitamos, não abrimos a porta para a morada do Espírito Santo, através das nossas atitudes, se nós não pronunciamos, se nós não aceitamos isso, quem é que estará habitando em nós? Então o que diz ali? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que nós estamos fazendo o nosso culto racional para Deus? Ou simplesmente erguendo os nossos braços e louvando com nossos lábios enquanto o nosso coração está distante de Deus? É isso que nós temos que meditar. É nisso que nós temos que ter em mente. Bom, agora já misturou então os sacrifícios, misturou o fim dos sacrifícios aqui que está contendo em Romanos 12, 1, misturou esses sacrifícios que vão ser interrompidos com uma casa espiritual. Agora, como que eu consigo juntar, anexar tudo isso? E será que isso é uma interpretação minha ou de outros irmãos que pregam sobre esse tema? Será que não tem mais nada disso na palavra de Deus? Não, isso tem sim. Vamos agora analisar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 8, o que diz lá?